Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental para quem estuda direito administrativo ou mesmo para quem só quer entender melhor como o Estado funciona no dia a dia. Vamos falar sobre atos administrativos. É um conceito-chave, né? Exatamente. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. E sim, atos administrativos são tipo assim, a ferramenta de trabalho da administração pública. Sem eles, o Estado não age concretamente. Nossa missão hoje é desmistificar um pouco isso, sabe? Focar no essencial, o que são, por que são importantes, quais as características. Enfim, entender a base de muita coisa que o governo faz. Perfeito. Então, vamos começar do começo mesmo. O que a gente pode definir como um ato administrativo? O que caracteriza ele? Olha, a definição clássica que a gente encontra nos livros, né, é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Unilateral. Isso é importante, né? Crucial. Significa que vem de uma parte só, a administração. Ela decide e pronto. Não é como um contrato que precisa do acordo de duas ou mais partes, sabe? E essa manifestação de vontade, ela tem um objetivo claro: criar direitos, modificar direitos, extinguir direitos ou impor obrigações, seja para o cidadão, seja para a própria administração. Uma jurista muito conhecida, Maria Silvia Zanella de Pietro, define bem simples: é a declaração do Estado, ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos. É o Estado agindo, falando e fazendo acontecer, juridicamente falando. Entendi. Então, é a administração agindo sozinha, tomando uma decisão que vai ter efeito na vida real. É isso. Tipo, uma licença para construir, uma multa de trânsito. Isso, perfeito. Esses são ótimos exemplos do dia a dia. Uma nomeação de servidor, uma autorização, uma interdição. Tudo isso são atos administrativos. A administração manifestou a vontade dela e gerou uma consequência jurídica. Legal. Unilateral, então, anotado. E eu li aqui nas nossas anotações que esses atos têm umas características bem especiais, uns superpoderes, digamos assim. Os atributos, né? Isso mesmo. São os atributos do ato administrativo. Eles que dão essa força toda para o ato. Os principais, que sempre caem em prova, são três, basicamente. Quais seriam? O primeiro é a presunção de legitimidade e veracidade. O nome comprido, né? Mas a ideia é simples. Presunção quer dizer que a gente já parte do princípio que ele está certo. Exatamente. Presume-se, até que alguém prove o contrário, que o ato foi feito de acordo com a lei, legitimidade, e que os fatos que a administração alegou para fazer o ato são verdadeiros, veracidade. Nossa, isso parece dar uma vantagem enorme para a administração, né? Se eu recebo uma multa e acho injusta, Pois é. A consequência prática é essa: inverte o ônus da prova. Quem tem que provar que o ato é ilegal ou que o fato alegado não aconteceu é quem está questionando o ato, geralmente o cidadão. Não é a administração que tem que provar que o ato dela é legal. entendi. Ela já começa com o moral, digamos assim. E isso faz com que o ato já saia produzindo efeitos, imagino. Mesmo que eu vá recorrer depois. Correto. E aí a gente já entra no segundo atributo, a imperatividade. Imperatividade. Vem de impor, né? Isso. O ato administrativo se impõe a terceiros, queiram eles ou não, especialmente aqueles atos que criam obrigações, como uma ordem de demolição de uma construção irregular ou a própria multa que a gente falou. A decisão da administração vale e obriga independentemente da concordância do particular. Mas isso não é um poder absoluto, né? Tem limites. Claro, com certeza. A imperatividade só existe dentro dos limites da lei. A administração não pode impor qualquer coisa, só aquilo que a lei permite e da forma que a lei manda. Mas dentro desses limites, a decisão dela é obrigatória. É uma ferramenta para garantir que o interesse coletivo prevaleça, né? Faz sentido. E para garantir que essa decisão seja cumprida, aí entra o terceiro tributo. Aquela tal da... Autoexecutoriedade. Essa palavra é complicada. É mesmo. Autoexecutoriedade. Mas a ideia é até que simples. É a capacidade que a administração tem, em alguns casos, de executar suas próprias decisões diretamente, sem precisar de uma ordem judicial prévia. Ah, então não é sempre. Eu achei que era para todo ato. Não, não. De jeito nenhum. A autoexecutoriedade não é a regra geral para todos os atos. Ela só existe quando a lei expressamente prevê
ou então em situações de emergência, que exigem uma ação imediata para proteger o interesse público. Entendi. Tipo, interditar um restaurante que está com comida estragada. Não dá para esperar um processo judiciário, né? Exatamente. Esse é um exemplo clássico. Ou a apreensão de mercadoria contrabandeada, a demolição de um prédio que ameaça desabar. Situações urgentes. A administração vai lá e faz, executa o próprio ato. Depois, se a pessoa se sentir prejudicada, ela pode ir ao judiciário questionar, mas a ação já aconteceu. Entendi. É uma ferramenta poderosa para dar agilidade, mas tem que ser usada com cuidado e só quando a lei permite ou a situação exige mesmo. Perfeito. Presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e autoexecutoriedade. São esses os 3 grandes atributos que dão a força característica dos atos administrativos. Ok. Então o ato nasce com essa força toda. Mas para ele nascer saudável, digamos assim, para ele ser válido, o que ele precisa ter? Ouvi falar dos elementos ou requisitos. Isso, os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. São como os ingredientes essenciais, sabe? Se faltar um ou se um deles estiver estragado, o ato pode ser inválido. A doutrina e até algumas leis, como a Lei da Ação Popular, ajudam a definir quais são eles. São 5. 5. Quais são? Vamos lá. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Cofimomo, para quem gosta de mnemônico. Cofimomo. Boa. Vamos ver cada um rapidinho. Competência. Competência é simples. Quem pode fazer o ato? É o agente público ter o poder, definido em lei, para praticar aquele ato específico. Não é qualquer servidor que pode conceder uma licença ou aplicar uma multa, né? A lei diz quem tem essa atribuição. Se quem fez o ato não tinha competência para isso, o ato é inválido. Certo. O agente certo fazendo a coisa certa. E a finalidade? Ah, a finalidade. Esse é um ponto bem sensível. Todo ato administrativo tem que ter uma finalidade pública, buscar o interesse coletivo. Isso é o que a gente chama de finalidade geral ou imediata. Mas, além disso, cada tipo de ato tem uma finalidade específica prevista na lei. Como assim, específica? Por exemplo, a finalidade de uma desapropriação é incorporar um bem privado ao patrimônio público por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. A finalidade de uma punição a um servidor é reprimir uma infração e manter a disciplina. Entendi. E o que acontece se o agente usa o ato para outra finalidade? Aí temos um vício grave, chamado desvio de finalidade ou desvio de poder. É quando o agente, embora competente, usa o poder que tem para alcançar um fim diferente daquele que a lei previu. Mesmo que esse outro fim também seja público ou até para satisfazer um interesse pessoal, uma perseguição. Nossa, isso é sério. Tipo, usar uma transferência de servidor que deveria ser para o interesse do serviço só para punir um desafeto. Exatamente. Esse é um exemplo clássico de desvio de finalidade. O ato, por fora, parece legal, mas a intenção, a finalidade real está viciada. E isso leva à anulação do ato. A finalidade sempre tem que ser aquela prevista na lei e o interesse público. Entendido. Competência, finalidade. Depois vem a forma. Essa parece mais fácil. A forma é como o ato se exterioriza, como ele aparece no mundo. É a maneira como a vontade da administração é manifestada. A regra geral é a forma escrita, né? Um decreto, uma portaria, um ofício, mas nem sempre. Às vezes pode ser um sinal de trânsito feito por um guarda, uma ordem verbal e uma situação específica. Ah, interessante. Então não é só papelada. Não necessariamente, embora a forma escrita seja mais comum e é que garante mais segurança jurídica, né? Permite a verificação, o controle, mas o importante é que a forma exigida pela lei para aquele tipo de ato seja observada. Se a lei exige que seja por escrito e é feito verbalmente, pode ser inválido. Certo. Forma observada. O quarto elemento é o motivo. O que seria isso? O motivo é a situação de fato e de direito que leva a administração a praticar o ato. É a causa, a razão, o porquê do ato ter sido feito. São os pressupostos fáticos e jurídicos. Dá para dar um exemplo?
Claro, para aplicar uma multa de trânsito, que é o ato, qual o motivo? O fato. O motorista avançou o sinal vermelho. E o direito? Existe uma lei, o Código de Trânsito, que prevê essa infração e a penalidade de multa. Então, o motivo é essa combinação, o fato ocorrido, a infração, e a previsão legal que o qualifica como tal. Entendi. É a justificativa concreta baseada na realidade e na lei. E o motivo precisa ser exposto. A administração tem que dizer por que fez o ato. Sim, isso se liga à motivação, que geralmente é obrigatória. A motivação é a exposição por escrito dos motivos de fato e de direito. Ela permite que a gente entenda por que o ato foi praticado e possa controlar sua legalidade e até seu mérito. A falta de motivação, quando exigida, também invalida o ato. Muito importante. Isso dá motivação para transparência e controle. E o último elemento, o objeto. O objeto é o efeito jurídico imediato que o ato produz. É o conteúdo do ato, aquilo que ele determina. É a própria alteração no mundo jurídico que o ato promove. Como assim? No exemplo da multa. O objeto da multa é a criação da obrigação de pagar um valor X. No caso de uma licença para construir, o objeto é a própria autorização para construir. Numa nomeação, o objeto é o provimento do cargo público. É o que do ato, o resultado prático dele no direito. Entendi. Então, competência, quem faz, finalidade, para que faz, forma, como faz, motivo, por que faz e objeto, o que faz. COF, FOMO. Se um desses falhar, O ato pode ser considerado inválido. Pode ser nulo ou anulável, dependendo do vício. E aí ele pode ser retirado do mundo jurídico. e como que esses atos são retirados? Além de simplesmente cumprirem seu objetivo e acabarem naturalmente, né? Existem formas de cancelar um ato? Sim, existem formas de extinção que não são o curso natural das coisas. As duas principais que sempre geram confusão são a anulação e a revogação. Anulação e revogação. Qual a diferença básica entre elas? A diferença fundamental está no motivo da extinção. A anulação acontece porque o ato é ilegal. Ele nasceu com um defeito, um vício em um daqueles elementos que a gente acabou de ver: competência, finalidade, forma, motivo ou objeto. Ah, então a anulação é por um erro na origem do ato. Exatamente. Um erro de legalidade. E quem pode anular? Tanto a própria administração pública, no exercício do seu poder de autotutela, ela mesma controla a legalidade dos seus atos, quanto o poder judiciário, se provocado. E os efeitos da anulação? Se o ato era ilegal desde o começo. Os efeitos da anulação, em regra, são retroativos. Eles voltam no tempo até a data em que o ato foi praticado. É o que a gente chama de efeito ex tunc, lê-se ex tunc. É como se o ato nunca tivesse existido validamente, desfazendo as consequências que ele gerou. Entendi. Volta tudo? E tem prazo para anular? Tem sim. A Lei 9.784, de 99, que regula o processo administrativo federal, estabelece um prazo decadencial de 5 anos para a administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Ou seja, se o ato beneficiou alguém e já passaram 5 anos, a administração não pode mais anular, a não ser que comprove má-fé por parte do beneficiado. Ah, isso é importante para a segurança jurídica, né? Para a pessoa não ficar esperado para sempre uma possível anulação. Exatamente. Garante uma estabilidade nas relações. Mas lembrando, isso é para a administração anular. O judiciário, em tese, poderia anular mesmo depois, e a má-fé sempre afasta esse prazo. Ok. Anulação entendida. Por ilegalidade, efeitos retroativos ex tunc, feita pela administração ou judiciário, com prazo de 5 anos para admin em atos favoráveis, salvo má-fé. E a revogação? A revogação é bem diferente. Ela não acontece por ilegalidade. O ato, quando foi feito, era perfeitamente legal, válido, mas ele deixou de ser conveniente ou oportuno para a administração. Ah, então é uma questão de mérito administrativo, de mudança de estratégia ou de interesse público. Isso mesmo, é um juízo de conveniência e oportunidade. A administração avalia que não é mais interessante manter aquele ato por razões de interesse público superveniente. Por exemplo,
Uma autorização de uso de bem público que não é mais vantajosa ou uma política pública que está sendo alterada. E quem pode revogar? O judiciário também. Não? Anota isso. Revogação é ato exclusivo da administração pública. O judiciário não pode revogar atos administrativos por motivo de conveniência ou oportunidade. Ele só controla a legalidade. Só quem fez o ato ou a autoridade superior competente pode decidir que ele não é mais conveniente. Importante essa diferença. E os efeitos da revogação também voltam no tempo? Não. Como o ato era legal quando foi feito, a revogação só produz efeitos daqui para frente. É o chamado efeito ex nunc. Lê-se ex nunc. Ela não retroage. Os efeitos que o ato produziu enquanto estava valendo são mantidos, respeitando-se os direitos adquiridos. Entendi. Então, anulação desfaz desde o início, ex tunc, por ilegalidade. Revogação só vale daqui para frente, ex nunc, por conveniência, oportunidade. Faz todo sentido a diferença nos efeitos. Exato. E tem mais um detalhe importante. Nem todo ato pode ser revogado. Ah, é? Quais não podem revogar? Basicamente, não se revogam os atos que a lei determina que a administração deve praticar de certa forma, os chamados atos vinculados, onde não há margem para a escolha de conveniência. Os atos que já produziram todos os seus efeitos, atos exauridos. Os atos que geraram direitos adquiridos para os particulares e também os atos que integram um procedimento administrativo mais complexo. Uau! Bastante coisa. Então, anulação e revogação são os jeitos não naturais de um ato deixar de existir, mas com motivos e consequências bem distintas. Perfeitamente resumido. Entender essa diferença é crucial para qualquer prova e para entender como a administração pode voltar atrás nas suas decisões. Acho que conseguimos cobrir bem os pontos essenciais, né? O conceito de ato administrativo, seus atributos que dão força, presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade, os elementos necessários para a validade, COF e FOMO, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, e as formas de extinção, anulação por ilegalidade e revogação por conveniência. Temos uma base sólida agora. Sem dúvida. Acho que deu para ter uma visão geral bem completa. Os atos administrativos são realmente a espinha dorsal da atuação prática do Estado, né? São as ferramentas que a administração usa todos os dias para interagir com a sociedade e consigo mesma. Compreender essa lógica, como a gente tentou fazer aqui, é fundamental para entender essa relação, muitas vezes complexa, entre o cidadão e o poder público. Perfeito. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear esses conceitos tão importantes do direito administrativo. Foi um ótimo mergulho no tema. E para quem está nos ouvindo, continue acompanhando o Concurseja. Temos sempre novas aulas, dicas e análises para ajudar nos seus estudos. Convidamos também a conhecer nossos outros cursos e materiais preparatórios lá no nosso site. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.